Bem, galera, bom dia mais uma vez de novo. Saudade de vocês já, né? Por essas férias que vocês tiveram. Uma semana sem minhas aulas. Quase uma férias, né? Falar em férias, já estamos chegando no finalzinho do nosso módulo, né? E início das nossas férias. Descansar um pouquinho. Praticamente esse é o nosso último conteúdo. Passou, né, Maria? Esse é o nosso último conteúdo. E aí nós vamos ver a segunda lei da termodinâmica, depois aprofundar um pouco mais máquinas térmicas, mas a gente termina aqui. Bem, então, na última aula, só para lembrar, nós falamos sobre primeira lei da termodinâmica, falamos sobre a lei zero da termodinâmica, né, que você já viu, da questão do equilíbrio térmico. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, e o corpo B também está em equilíbrio térmico com o corpo C, então eu posso dizer que A e B também estão em equilíbrio térmico, né? Indiretamente. É a questão do equilíbrio térmico. A primeira termodinâmica, ela vai falar sobre a conservação da energia. Ela diz que eu posso usar energia para realizar trabalho, né? Então, parte da energia é usada para aquecer o gás. Falamos sobre os gases, né, as transformações gasosas. Na primeira lei, a gente viu que parte da energia fornecida é utilizada para aquecer o gás e parte da energia é utilizada para realizar trabalho. Um gás ele pode realizar trabalho positivo ou ele pode ter um trabalho negativo. Quando ele realiza um trabalho positivo, ele se expande, ele ganha calor. Quando ele diminui o volume, ele perde calor, ele realiza um trabalho negativo. A gente viu que variação da energia interna está relacionada com temperatura. A gente viu que trabalho está relacionado com volume. Nós vimos também as transformações adiabáticas, quando não há transferência de calor. Vimos tudo isso na primeira termodinâmica. E vimos as transformações, né? Isotérmica, mesma temperatura, isobárica, mesma pressão, isovolumétrica, mesmo volume. Vimos, e adiabática, né? Vimos tudo isso daí. Bem, na segunda lei termodinâmica, a primeira lei a gente vê transformações cíclicas, né? A gente vê ciclos e transformações reversíveis que vão e voltam. A segunda lei termodinâmica, ela vai aprofundar, né? Vai continuar na mesma linha de raciocínio, só que vai dar uma aprofundada e a gente vai ver algumas outras coisinhas a mais. Por exemplo, as transformações irreversíveis, que são a maioria das transformações, né? Na verdade, as transformações no mundo real, elas são transformações irreversíveis. Na primeira lei, a gente tenta arredondar o negócio para transformações reversíveis para passar o conteúdo, né? Transformações reversíveis são aquelas que retornam para o estado inicial, né? Elas podem ser realizadas indo ou voltando. E aí, para ter uma transformação reversível, né, na vida real, eu teria que ter um sistema onde não houvesse atrito. Por quê? Porque o atrito ele é uma força dissipativa, a gente já sabe, e ele faz com que a energia do sistema seja perdida. Então, para ter uma máquina de sistema reversível, né, de transformações reversíveis, eu teria que ter uma máquina que não tivesse atrito nenhum, que a gente sabe que é impossível. E aí, como sempre há atrito, né, parte da energia sempre é perdida nas transformações. E aí, essa transformação é a que nós chamamos de transformação irreversível, né? Já que quando retorna, ela não tem a mesma energia, a mesma troca de energia de quando foi, né? Se ela voltar, ela vai ter menos energia, já que houve perdas durante o atrito. E essas perdas no atrito ocorrem fazendo com que o gás, por exemplo, aqueça, né?
Beleza? Só fale mais sobre as transformações. Vamos lá, transformações. Aí vamos generalizar o negócio, tá? Nas transformações, a gente pode dizer o seguinte: o que seria essa transformação irreversível? Eu tenho um carro, tá aqui o carro inteirinho, vai fazer um teste de colisão. É... Na hora que esse carro bate, na hora que esse carro colide, a frente dele amassa completamente. Digamos que houve uma transformação ali do estado inicial para o estado final. Antes ele inteirinho, depois ele amassado. Houve uma transformação. Teria como eu fazer o processo inverso? Teria como eu pegar o carro agora e desamassar ele do jeito que está aí? Desamassar ele para ele voltar para o estado original? Não, não tem como eu fazer isso, porque boa parte da energia foi-se embora na hora da colisão. Esse é um processo, é um sistema, seria uma transformação irreversível. Não tem como eu voltar a ser o que era antes. Se um prato cai da sua mão, um copo cai da sua mão e quebra, por mais que você pegue todos os pedacinhos, exatamente, isso, Sabrina, né? Seria uma colisão inelástica, né? É, elástica, inelástica, exatamente. Se cai um copo e eu pego os pedacinhos do copo e colo, você sabe que mesmo você colando bem direitinho, aquele copo não vai ficar do mesmo jeito que era antes. Então, não tem como eu retornar pelo mesmo caminho, voltar a ser a mesma coisa, ter o mesmo sistema inicial. Né? Isso é uma transformação irreversível. Por quê? Porque parte da energia foi perdida, foi transformada. Né? Esse ovo, tem como ele retornar a ser o que era antes? Estatisticamente, matematicamente falando, sempre tem, tá? Por mais que seja 0,0000001% de chance, sempre tem. Na matemática, sempre tem. E aí nós dizemos que é uma probabilidade que tende a zero. Tende a ser zero, tá? Chega muito próximo do zero. Não é zero, mas chega muito próximo do zero. Tende a ser zero. Limite, né? Não sei se vocês já viram isso daí, viram? Acho que não, né? Pronto, limite de x quando x tende a 1. X ele não é 1. X ele tende a 1. Então ele pode chegar a ser 0,999999, mas ele não vai ser 1. Ele tende a ser 1. É um limite de x tendendo a 0. Ele tende a 0. Ele não é 0. Ele não vai ser 0. Ele tende a ser 0. Então a mesma coisa aqui. Você vai fazer pipoca. Botou óleo na panela e botou o milho. Começou a estourar as pipocas. Tem alguma chance dessa pipoca voltar a ser milho? Nesse processo reversível, não tem, né? É um processo irreversível, né, Sabrina? Então, mas estatisticamente falando, tem, sabe? Tem aquele 0,0000001% de chance de você conseguir. A gente sabe que é impossível, mas estatisticamente tem essa probabilidade. Então, é um processo irreversível, que a gente sabe que não vai retornar, não vai voltar a ser o que era antes, tá? Porque parte da energia já foi-se embora, literalmente. Tá certo, galera? São os processos reversíveis e irreversíveis. Tudo bem? Certo. Então, nas transformações, né, onde a gente tem conservação da energia, que é o que fala a primeira lei da termodinâmica, né, que ela fala do princípio da conservação da energia, onde eu tenho um sistema, transformações cíclicas, eu tenho um sistema reversível, a energia total ela se conserva, né, a primeira lei da termodinâmica.
E a gente viu esta equação aqui, né? Calor, que é a energia fornecida, é o trabalho realizado menos a energia interna, né? Que é a quantidade de energia que foi utilizada para aquecer aquele gás ali. Nós vimos isso daí. Bom? Oh, desculpa. Mais, né? Trabalho mais a energia interna. A energia que eu forneço, ela vai ser utilizada para aquecer o gás e para realizar trabalho. Na segunda eletrotermodinâmica, a gente vai ter essa lei, essa lei sendo, essa energia sendo perdida, né? Essa energia não vai se conservar na vida real, a gente sabe que não vai se conservar, e por conta disso, a gente sabe que esses processos, eles são irreversíveis, né? Eles não têm como retornarem para a posição inicial, para o estado inicial, porque essa energia, ela sempre vai ser perdida, vai ser convertida em alguma outra forma, né? E aí, por que isso acontece? Isso acontece porque, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a energia térmica, ela sempre vai fluir dos corpos de maior temperatura para os corpos de menor temperatura. Tudo bem, professor, você já falou disso. Então, como é que seria isso, né? Eu tenho aqui um objeto quente, um objeto frio. O calor, ele flui espontaneamente. Preste atenção, tá? Espontaneamente. Do corpo mais quente, no caso, quando eu falo mais quente, estou dizendo de maior temperatura, para um corpo mais frio, de menor temperatura. Professor, o processo inverso pode ser possível? Pode, mas não espontaneamente. E aí, para isso, a gente usa uma máquina para conseguir retirar calor da fonte fria para a fonte quente, a gente vai precisar de um trabalho externo, tá? Mas, naturalmente, o calor ele flui de um corpo de maior temperatura para de menor. Tudo bem, professor, isso parece bem lógico. E vamos pensar, vamos dar um exemplo aqui para vocês verem como isso é lógico, né? Se eu botar dentro de um isopor, duas latas de refrigerante, uma lata numa temperatura de menos 2, no estado líquido, tá? Esqueci. Falo já. Deixa eu botar aqui. E outra lata aqui, numa temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Existe um estado, quer dizer, vocês, né? Chamado sobrefusão ou superfusão, que é quando o líquido ele já passou do ponto de fusão. Por exemplo, você vai num restaurante e tem lá aquela freezer lá mostrando a temperatura do líquido, da geladeira, né, da freezer. Menos 5, menos 3 graus Celsius. E a bebida que está lá dentro, o líquido que está lá dentro, ele não está congelado. Por que isso aconteceu, né? E isso pode acontecer também na geladeira da gente. Você tem um líquido no congelador, o líquido já está na temperatura bem baixa, mas não congelou. Inclusive, tem aquele esquema, não pegue no meio da garrafa, pegue por cima, não pegue no meio da lata, segure por cima. Por que isso? Esse estado que esse líquido está é muito instável, né? Ele está ele está abaixo do ponto de fusão
e não sofreu fusão ainda. Então é muito instável, muito delicado o sistema dele, né? Em que ele se encontra. Na hora que você toca nesse líquido, é como se fosse uma bolinha, aqueles equilíbrios instáveis que eu dei para vocês em estática, tá? Como se fosse essa bolinha aqui, no topo desse morro. Na hora que você toca com a sua mão quente, 36 graus Celsius, na garrafa ou na lata, você fornece calor, você abala esse sistema, você perturba o sistema e meio que você faz o sistema se ligar. Ei, vocês já estão abaixo de zero. E aí a temperatura ela é abalada, ela é perturbada e o líquido congela. Então, mesmo que você não toque, mas se você balança, se você chacoalha, já é o suficiente para você perturbar esse sistema e aí congela o líquido, tá? Quando você vai... na geladeira da gente é mais fácil congelar porque você fica abrindo e fechando. E aí, quando você fica abrindo e fechando, as coisas se mexem lá dentro, você vai tirando as coisas, e aí você vai perturbando esse sistema, e na hora que você perturba o sistema que já está na temperatura abaixo, ele acaba congelando. Massa, né? Chamado estado de sobrefusão. Já deve ter passado por isso, não já? Legal é quando você está botando o refrigerante, por exemplo, no copo, ou água, e na hora que você está virando, tá líquido ainda na garrafa. Na hora que você tá virando, na hora que passa pela sua mão aqui no gargalo da garrafa, ela vai sofrendo fusão e vai caindo aquele negocinho já no estado sólido dentro do copo. Fantástico. Show? Não, eu fui dar um espirro mesmo, sabe? E o outro estado, eu só vou falar agora porque eu não vou ter outra oportunidade. Lembrei agora, eu vou esquecer depois. O outro estado é chamado de... esqueci o nome. Pai, que merda. Já esqueci. É o estado de superebulição, se não me engano. Acho que é um estado de superebulição. O que acontece? Não sei se você já tem uns vídeos que mostram isso, né? Superebulição. Eu vi um vídeo de uma menina fervendo água no micro-ondas, e aí ela ferve a água, na hora que ela tira o copo, na verdade é tipo um recipiente, sei lá, meio que uma garrafinha, uma jarra. Na hora que ela tira essa jarra do micro-ondas, a jarra, a água, ela explode na cara dela. Então ela pega aqui, na hora que ela tira, ela explode. Então é um sistema parecido com esse de superfusão. Isso acontece muito, o da ebulição, quando você já ferveu a água. Sabe quando está fervendo, que as bolinhas lá de baixo começam a subir? Né? Isso faz com que a pressão interna do líquido seja aliviada, seja reduzida, né? Não permite que o líquido aumente demais a sua pressão. Essas bolinhas que são liberadas. Quando você esquenta a primeira vez, você vai ter isso. Se você volta a aquecer, se você volta a esquentar, você não vai ter mais essas bolinhas sendo liberadas, tá? No micro-ondas, por exemplo. E aí, na hora que você começa a aquecer, a pressão interna começa a aumentar. Aumentar. Na hora que você desliga, que você vai tirar, esse é um sistema instável. Você perturba o sistema na hora que você mexe no copo. O sistema se liga, que já está na temperatura, que está com uma pressão muito grande,
e literalmente explodem, né? E é perigoso isso. Então, quando vocês forem pegar um copo, que vocês botaram no micro-ondas por muito tempo, não é aconselhável botar tempo demais no micro-ondas, tá? Para não acontecer isso. Quando você colocar água no micro-ondas para aquecer, quando for pegar, dê uma mexidinha no copo, faz o seguinte, pega o copo, ainda dentro do micro-ondas, só levanta e abaixa, para ele bater com o fundo naquele prato de vidro do micro-ondas, devagarinho mesmo, tá? Só para perturbar o sistema. Porque caso ele esteja numa super ebulição, ele vai entrar em ebulição lá dentro, não vai lhe queimar, tá certo? Mas são dois estados, são dois exemplos fantásticos, que eu não sei porque eu esqueci. Voltando. Beleza? Alguma pergunta aqui? Alguma dúvida? Sobre fusão, nesse superaquecimento aí? Então, a sobrefusão é quando ele está num ponto com a temperatura abaixo da fusão a superebulição quando ele já está no ponto acima da ebulição, né? Beleza. Aqui no meu sistema, vamos voltar para cá. Botei aqui uma lata -2 e uma lata 30. Tá? Por isso, eu só lembrei disso porque eu botei a lata -2, né? Tá no ponto abaixo do ponto de fusão. Vai haver uma troca de calor. A gente sabe que esses corpos vão trocar calor até atingirem uma temperatura de equilíbrio, né? Até atingirem o equilíbrio térmico. A gente sabe que a temperatura final aí, a temperatura de equilíbrio, vai ser algo entre -2, na verdade, entre 0 e 30. Você sabe disso. Que vai ser uma temperatura no meio desses dois aí, né? Dessas duas aí. Você sabe que nesse processo, o corpo de 30 vai estar cedendo calor para o corpo de -2. O corpo de 30 vai perdendo calor, baixando sua temperatura, o corpo de -2 vai ganhando calor, aumentando sua temperatura. Você sabe disso. O que seria uma coisa estranha de acontecer? Seria estranho se, por exemplo, nesse sistema, o de 30 roubasse mais calor do de -2 e o de 30 ficasse com a temperatura maior ainda. Por exemplo, o de 30 ficou com a temperatura de 35 graus Celsius e o de -2, que era -2, ficou mais frio ainda, porque ele perdeu calor para o de 30, ele perdeu calor para o corpo mais quente. Ele estava na temperatura de -2 e agora ele vai estar na temperatura mais baixa ainda. Você sabe que isso é bem estranho, que é impossível de acontecer. Você pode fazer esse experimento 1000 vezes, que você não vai ver em nenhuma delas a latinha quente ficando mais quente e a latinha fria ficando mais fria. Não tem como fazer essa transferência de calor de forma natural, roubar calor da latinha fria para fazer com que ela fique mais fria ainda e a latinha quente fique mais quente ainda. Tranquilo, isso é um processo que não existe, lógico que não existe, né? Mas eu só quero mostrar para vocês por que a segunda lei termodinâmica nos diz que o calor ele flui naturalmente de regiões mais quentes, de maior temperatura, para regiões de menor temperatura. Dúvidas? Então, ó, tá aí, né, o calor. Professor, mas o calor ele pode, preste atenção, o calor ele não passa espontaneamente, né? Mas ele pode ser forçado a passar, né, digamos assim. Se alguma coisa externa, um motor, por exemplo, realizar um trabalho sobre esse gás, eu posso tirar calor da fonte fria e jogar calor para a fonte quente. Que loucura, professor. Isso parece uma loucura muito louca, professor. Mas é o funcionamento de um refrigerador, de uma geladeira, né?
tira-se calor da fonte fria, joga-se calor para a fonte quente. Certo? Nós temos, por conta disso, nós temos aqui, por conta de tudo isso que a gente já falou, as máquinas térmicas. O que são máquinas térmicas, né? A gente já falou sobre máquinas térmicas, né? Inclusive, a gente já viu os gráficos. Uma máquina térmica é uma máquina que utiliza o calor como fonte de energia para realizar um trabalho. E aí eu já falei para vocês, já mostrei para vocês aquela máquina de Heron, que é uma máquinazinha térmica, usar vapor d'água para girar. Eu tenho as locomotiva vapor, a maré fumaça, né, que é quando a gente fala de revolução industrial, né, lembra da maré fumaça, que utiliza o calor como fonte de energia para realizar trabalho. Eu tenho um carro que utiliza o calor como fonte de energia para realizar trabalho, né? Então são fontes térmicas. E o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que não existe nenhuma máquina que receba totalmente, receba o calor, receba energia e converta essa energia totalmente em trabalho. Não existe uma máquina que pegue todo esse calor, toda essa energia e funcione, tá? E use só para funcionar, use só para realizar trabalho. São chamados motor perpétuo, que a galera tentou por tantos anos encontrar um motor perpétuo, o que seria um motor que eu só precisasse fornecer energia para ela uma vez. Por isso que a geladeira fica quente por fora, Sabrina. Sim, tá? Ela tira calor da região fria e joga calor para a região quente. Muito bem. Exatamente, Ana. O bebedouro, né? É a mesma coisa. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Então, não existe nenhuma máquina que eu use toda a energia para fazê-la funcionar. Como que seria isso? Imagina que eu tivesse um ventilador com rendimento de 100%. Isso significa que toda a energia que eu fornecesse para esse ventilador, ele iria utilizar para funcionar. Ele não iria perder energia. Então, eu só precisaria dar energia para ele uma vez. Ligaria ele na tomada, colocaria ele para funcionar e depois tirava da tomada, porque toda a energia que eu fornecesse a ele, ele iria converter em trabalho, ele iria utilizar em trabalho. Ele jamais desperdiçaria nada daquela energia. Então, ele teria um rendimento de 100%. Isso não existe. Por que não existe? Porque toda máquina, todo aparelho, todo, ele, na hora que ele recebe essa energia, ele vai ter que funcionar. Parte da energia ele usa para acordar o motor e para acordar as peças. E na hora que as peças começam a se mexer, a funcionar, eu tenho atrito entre elas. Esse atrito também faz com que parte da energia seja perdida aquecendo a máquina. Então, toda máquina aquece, toda máquina aquece. Uma televisão aquece. Antigamente, aquelas televisões de tubo, não sei se alguém tem em casa ainda televisão de tubo, mas elas aqueciam muito, muito mesmo. Então, parte da energia é convertida em energia térmica. Eu não consegui converter tudo em trabalho. Um ventilador, ele esquenta. A parte de trás esquenta, o motorzinho esquenta, tem as peças trabalhando, tem um atrito. O motor de um carro esquenta e muito.
chega o capô do carro fica quente, né? Quando se dá um rolê de carro que para, o capô do carro está muito quente. Então, eu tenho muita energia ali sendo convertida em energia térmica, em calor, devido ao atrito, né? Então, eu tenho uma máquina térmica que recebe calor, note aqui que eu estou falando da fonte quente. Professor, eu posso tirar calor da fonte fria? O refrigerador. Recebe calor da fonte quente, realiza um trabalho, mas parte do calor ele perde, né, aquecendo. E aí nós vamos dizer que ele joga para a fonte fria. Por que joga para a fonte fria? Um carro, por exemplo, ele joga para o ambiente, o calor, né? O ambiente é a fonte fria. O ambiente está na temperatura menor do que a temperatura do carro. Então, é a nossa fonte fria. Ok? Até aqui? Cano da moto, exatamente. Cano da moto fica muito quente, né? Ali, pois é, Sabrina. O cano da moto é fatal para se queimar ali, né? O cano da moto, o motor tem uma explosão, o cano do carro, ele é muito longo, né? Então, o calor ele vai sendo perdido no meio do caminho. Até chegar lá na pontinha, demora muito. O cano, a moto é muito pequena, o cano é muito curto, então tem uma explosão no motor ocorrendo, a queima do combustível. Essa explosão tem muita liberação de energia, muito calor envolvido ali, né, na hora da explosão. E esse gás quente, a queima do combustível é jogada fora. Ele sai muito quente do motor, o motor também está muito quente, né, porque o atrito das peças e a temperatura está alta. Então, o início do cano também está na temperatura alta por contato com o motor, aquece por condução, e também porque é o início onde o gás passa, o gás vem quente. Então, aquele gás sai quente, e quando ele chega lá no final, ele já tem perdido boa parte do calor no meio do caminho. E aí ele já vai sair mais frio. E por contato, por condução, o cano não consegue aquecer no final tanto quanto no início. Então, o final do cano é mais frio. E o início, aquele perto do motor, que é onde a galera queima a perna, é bem quente, né? Eu já queimei a panturrilha, eu tenho aqui a tatuagem da panturrilha queimada. Até hoje, né? Aquela mancha preta. Beleza? Show. Bem, posso passar alguma pergunta? Uma dúvida até aqui? Convertendo, então, aqui o calor em trabalho. Nada, galera. A gente viu os ciclos, né? As transformações cíclicas nos processos reversíveis lá, mas nem todo processo é reversível, né? Na verdade, na realidade, eu já mostrei para vocês que os processos na vida real são irreversíveis, né? Porque não tem como a gente desprezar o atrito. Mas eu tenho uma máquina térmica, realizando trabalho. Ela funciona em ciclos normalmente, e ela tira calor da fonte quente e joga calor para a fonte fria. Ela tira calor da fonte quente, realiza um trabalho e joga calor para a fonte fria. Então, aqui eu tenho a fonte quente pode ser o que está fornecendo energia para a minha máquina. Por exemplo, a Maria Fumaça é a caldeira. A caldeira é a fonte quente, fornecendo energia. Aí essa Maria Fumaça, o motor lá da Maria Fumaça, recebe esse calor, utiliza para esse vapor quente, né? Que vem um vapor quente, o calor vem ali nesse vapor muito quente. Ele utiliza para empurrar os pistões, né? Que é o trabalho que ele vai realizar empurrando os pistões. Os pistões estão ligados às rodas do trem. Então ele utiliza esse calor
para realizar trabalho, mas parte desse calor vai sendo perdido nas próprias paredes da máquina, né? A máquina vai liberando parte dessa energia, o atrito das peças também vai fazendo com que parte da energia seja gasta. Então, eu tenho parte desse calor, que eu chamei aqui de calor 2, sendo liberado para o meio ambiente, que é a minha fonte fria. Então, eu tenho calor 1, é o que chega, calor 2 é o que sai, e o tal aqui é o trabalho realizado. Eu posso calcular o rendimento dessa máquina como sendo trabalho sobre o calor que chega. Eu quero saber quanto de energia foi utilizada para realizar o trabalho. Por exemplo, se chegam 1.000 joules de energia e eu só consigo utilizar 300 joules, então o rendimento dessa máquina foi 300 dividido por 1.000. Essa máquina teve um rendimento de 0,3 ou 30%. Significa que essa máquina aproveita 30% da energia que eu forneço a ela. Os outros 70%, ou 700 joules, ela desperdiça aquecendo. Tá bom? O que é o trabalho? Trabalho eu posso escrever como sendo o calor que chega menos o calor que sai. É o que sobra. Se eu fizesse nesse meu exemplo, se eu disser que chega a 1.000 e que sai 700, é porque você sabe que foi aproveitado 300. Né? Trabalho é 1.000 que chega menos 700 que vai-se embora. O trabalho foi de 300 joules. Tranquilo? Então, trabalho pode ser escrito como sendo calor que chega menos o calor que sai. Calor 1 menos calor 2. Sendo assim, eu posso reescrever esta equação. Rendimento é trabalho sobre Q1. Se não quiser escrever em função do trabalho, posso escrevê-lo assim. Q1 menos Q2 sobre Q1. Q1 dividido por Q1 aqui, por isso que ficou ali, 1 menos Q2 sobre Q1. Certo? Que é esta equação aqui. Ou eu posso calcular assim, ou eu posso calcular assim, é a mesma coisa. Só que um tem um trabalho e o outro não tem um trabalho. Dúvidas? Até aqui. Perguntas? Dúvidas? Tanto faz. Tanto faz. O resultado vai ser o mesmo. Por enquanto, né? Aqui vai ser o mesmo, porque depois eu vou mostrar uma outra equação e eu vou explicar o porquê da outra equação também, né? Então, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, é impossível construir uma máquina que converta integralmente em trabalho todo o calor recebido. Tá? É impossível ter uma máquina que tenha uma eficiência ou um rendimento de 100%. Não existe. Porque sempre eu vou ter parte da energia sendo perdida, sendo desperdiçada no processo. Ok? Como é que funciona o refrigerador? Geladeira, né? Eu tenho o processo inverso. Na geladeira, para que eu consiga tirar calor da fonte fria e jogar para a fonte quente, eu tenho que ter um motor, tenho que ter um trabalho externo atuando ali, tá? Então,
eu vou ter um gasto de energia, no caso, energia elétrica da sua casa, para poder tirar calor fazer esse processo inverso, né? Tirar o calor da fonte fria e jogar para a fonte quente, que é aquela grade que fica lá atrás da geladeira. Tudo bem? Como é que dá esse aquecimento? Na geladeira, nós temos hoje basicamente, dois modelos, né? Um com refrigerador em cima, ambas com duas portas. Acho que não, acredito que não sei se ainda é vendida geladeira que tem uma porta só, né? Onde uma é o refrigerador e a outra é o gelador, o congelador, e a outra é o refrigerador, né? Aí pode ser em cima ou pode ser embaixo. Dependendo de como é a geladeira, eu vou ter que ter uma ajudinha a mais, tá? Para conseguir fazer isso daí. O 100 na fórmula? Não, aquele 100 ali é no final. Isso aqui, ó. Quando eu faço a continha, eu não fiz aqui a conta, ó, aí deu 0,3. 0,3 é a mesma coisa de 100%, ou de 30%. O que é 30%? É 30 dividido por 100%, né? 30%, que é 0,3. É só uma outra forma de escrever o 0,3, que seria multiplicar ele por 100, tá? Só que naquela equação aqui, já coloquei direto 100, mas não se preocupe com isso não. Se o resultado dele der 0,5 vezes 100, eu tenho 50%. Tá? Então, o que é que o refrigerador faz, né? Eu tenho a parte interna que está fria, eu tiro o calor da parte interna, o compressor realiza trabalho no motor da geladeira, e joga esse calor fora. Então, é o inverso, é muito legal isso, muito legal, porque você vê que dá pra gente tirar calor do negócio que tá frio, e a gente vai tirar mais calor para fazer ele ficar mais frio ainda. E aí isso tem uma coisa muito bacana, que é aquela definição que a gente dá de temperatura, que eu disse. Mesmo que um corpo esteja na temperatura, mesmo que um corpo esteja congelado, as moléculas dele ainda estão se mexendo, ainda estão em movimento. Elas só vão parar quando chega em 0 Kelvin, que é a temperatura do zero absoluto. Para totalmente. Mas não é o caso da geladeira. Então, mesmo congelado, as moléculas estão se mexendo. E se as moléculas estão se mexendo, significa que elas possuem energia ainda, uma energia interna. Então, eu posso retirar essa energia, deixando essas moléculas, esse corpo mais frio ainda. Então, eu vou tirar essa energia, eu vou tirar esse calor, para fazer com que a temperatura baixe ainda mais. O legal é que está provando aquilo que a gente falou inicialmente, que tem a ver com a energia interna, a temperatura tem a ver com a agitação das moléculas, e que mesmo congeladas, elas têm agitação, e que eu posso tirar mais energia ainda, deixando essas moléculas mais calmas e baixando mais ainda a temperatura delas, do corpo. Beleza? Como é que funciona esse processo, né? Eu tenho lá embaixo o motor da geladeira, né, que é o compressor. Ele envia um gás no estado líquido. Ele envia um gás ainda no estado líquido pela tubulação, né? Pela serpentina. E esse gás, vamos falar o primeiro ciclo, tá? Assim que eu liguei ela. Então, esse gás sobe aqui, vem aqui, ó. Essa parte é a parte que vai jogar o calor para fora da geladeira, mas estou falando do primeiro ciclo, então esse gás está indo sem calor ainda, tá?
Aqui existe um estreitamento, uma partezinha bem estreitinha, onde o gás, o líquido, na hora que ele for passar por ali, ele vai sofrer uma expansão. Na hora que ele sofre essa expansão, essa rápida expansão, ele muda para o estado de gás. Né? É um processo adiabático, que ele só se expande. Ele se expande passando por esse estreitamentozinho, muda para o estado gasoso e sua temperatura cai. Na hora que ele se expande adiabaticamente, a temperatura, naturalmente ela cai. Então vem o líquido, sofre uma expansão ali atrás, naquele estreitamento, e na hora que ele sofre essa expansão, ele tem a sua temperatura reduzida e ele passa para o estado de gás. Esse gás, tem o gás refrigerante, né, que tem um gás chamado refrigerante que eles usam aí. Não é refrigerante bebê, é o nome do gás, tá? Não sei qual é o nome propriamente dito do gás, mas chama-se gás refrigerante. Na hora que esse gás, que está a temperatura baixa, passa dentro do congelador, que o congelador está em cima, passa aqui por essa serpentina. Vocês, não sei se alguém tem aqui geladeira que congela congelador. Se você tem, o povo fala que é o gelo do gás, né? É o gelo do gás, mas não tem nada não do gás, não. Porque o gás está lá dentro, passando pelas serpentinas, tá? O gás não está sendo liberado e pegando o gelo, não. Mas tem isso mesmo. Quando a geladeira congela, a gente tem que sempre estar limpando o congelador, né? Quem tem geladeiras mais antigas tem que estar sempre descongelando para manter sem gelo o congelador. Por quê? Porque o gelo ele é um bom isolante térmico. Então, se você deixa ficar uma camada muito grossa de gelo, vai dificultar o trabalho desse gás. E aí o motor vai ter que trabalhar muito mais para realizar o trabalho que ele realizaria em um ciclo. Agora ele vai ter que realizar em 2, 3 ciclos, já que ele está entupido de gelo. Pronto, exatamente. Então, quando você ia limpar a geladeira, né, Ana? Sempre, olha, cuidado para não furar o gás. Você não podia ficar batendo com a faca, por exemplo, porque você podia furar essa serpentina aqui, ó, que fica na parte de dentro, mas dando porrada você podia, por acaso, furar isso daí, né, e vazar o gás. E aí dá prejuízo. Então, você tem que ter cuidado com isso daí, né? Passa lá a serpentina lá em cima, liguei a geladeira agora. Aí aquele gás que está passando lá está na temperatura baixa. Na hora que o gás passa ali, eu tenho uma geladeira quente. O calor do interior da geladeira vai fluir espontaneamente em direção a essa serpentina que está fria, está passando um gás frio. Então o calor vai para a serpentina. Ainda não refrigerei, demora para refrigerar a geladeira toda, assim que liga, né? Então esse calor fluiu, acabei de ligar a geladeira está quente. Na hora que eu liguei, que chegou esse gás geladinho aqui, ó, o calor encostou na serpentina, ou seja, o gás absorveu esse calor. Esse gás quente agora, ele desce, ó, ele vem, ó, o gás freon aqui, ó. O gás desce em direção ao compressor. Sim, só note uma coisa, tá? Eu estou piscando aqui, ó, para você ver que estou piscando. O condensador é o que joga o calor fora, que é essa parte aqui, e o evaporador, que é essa parte de cima, é a parte que tira calor da fonte fria.
tá? Essa aqui seria o A e aqui seria o B, tá bom? O calor ele é retirado da fonte fria aqui em cima. Então, esse gás ele vem quente em direção ao compressor. O compressor realiza um trabalho, comprime esse gás, né? Compressor comprime esse gás. Esse gás, ele agora vira líquido e ele ainda está quente. Ele passa por esse condensador na parte traseira, libera esse calor nessa grade, né? Porque aqui o ambiente tá na temperatura baixa, né? Então ele libera esse calor aqui, ó, nessa grade, libera esse calor. É por isso que uma geladeira não pode ficar encostada na parede, porque você tem que dar espaço para poder, dar um espacinho para poder correr um vento ali, para ver essa liberação de calor nessa grade, no condensador. Segundo, você não pode pendurar a roupa na grade do condensador, porque se você pendura lá sua cueca, suas calcinhas, sua meia que molhou e a farda da escola, você está dificultando o gás de liberar esse calor. Então, olha só. Então, eu tinha uma geladeira. Por que consumia tanto as geladeiras mais antigas? Tem geladeira que ficava com muito gelo no congelador, o cara com preguiça de limpar o congelador, de descongelar, deixava lá cada vez mais gelo. Isso dificulta o processo de troca de calor. O gás não consegue roubar mais calor com tanta facilidade no interior da geladeira, já que o gelo ele é um isolante térmico. Então, o gás ele acaba tendo que dar várias voltas, realizar vários trabalhos aquele motor, para realizar o trabalho que ele faria em uma única vez. Quando ele chega lá atrás, está um dia chuvoso, sua farda está no condensador. Esse gás vai chegar esse líquido, né, que já virou líquido, quente, vai chegar no condensador e vai querer jogar o calor fora. Só que na hora que ele for tentar jogar o calor fora, tem obstáculos obstruindo a passagem ali. Tem roupas dificultando essa troca de calor. E aí esse gás vai voltar para o interior da geladeira com parte do calor que ele deveria ter jogado fora. E aí vai ter que trabalhar mais ainda o motor. Então são coisas que acabam fazendo com que o consumo, e que nós fizemos errado a vida toda, né, pelo menos boa parte da população, eu colocava também roupa atrás, tá? Mas não é legal. E aí você acaba forçando mais a sua geladeira a trabalhar. Então aqui eu tenho calor da fonte fria, joga o calor para a fonte, realiza-se um trabalho no compressor e joga-se o calor para a fonte quente. Beleza? Dúvidas aqui? Paro. Quando eu tenho uma geladeira que tinha só uma porta, que é essa aqui, que congelava, eu tenho a parte de cima, o congelador resfriando, baixando a temperatura, e esse ar frio, por convecção, né, ele desce. Na geladeira duplex, não tem como esse ar frio descer naturalmente, por convecção. Então, aqui atrás, existe uma região aberta aqui no fundo da geladeira, que é por onde o ar frio que vem do congelador desce. Ele sai por essa parte de trás aqui da geladeira. Pode olhar. Tem uma abertura lá atrás da geladeira. Se for a geladeira com o congelador embaixo, eu tenho que ter uma forcinha a mais, né, para jogar esse ar frio para cima. Tá? O motor tem que trabalhar um pouquinho a mais para poder conseguir fazer isso. Ok? Dúvidas? Aqui tem um esquema da geladeira, né? Compressor, o gás sobe, sofre expansão, vem para cá, passa pelo evaporador, friozinho, né? Sofre uma expansão aqui, passa, vira gás, o líquido sai, vira gás, pega o calor, volta para o compressor
comprime esse gás, vira líquido. Esse líquido passa pela grade lá de trás, libera o calor, aí retorna, faz o mesmo ciclo e vai e volta, e vai e volta. A geladeira, uma outra coisa importante, ela não trabalha ininterruptamente, como um ar-condicionado. Ela trabalha até atingir a temperatura que você programou. Chegou na temperatura que você programou, ela desliga. E ela conserva aquele friozinho lá dentro, né? Conserva aquela temperatura. Começou a esquentar, aí ela volta a ligar. É por isso que tem aqueles barulhos do nada, tá de madrugada lá, bum, né? O motor liga do nada e tac, 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 estralando, que são as dilatações e compressões, né? Que a gente já viu. E o motor que liga do nada, porque ele fica ligando e ligando, assim como um ar-condicionado. Então, ela não trabalha sem parar. Ela trabalha desligando para economizar energia e manter temperatura por um certo tempo. Ok? Então, a eficiência, né, o rendimento de um refrigerador, a gente vai calcular como sendo trabalho da fonte fria, ou calor da fonte fria, que é o calor que ele tira, né, o calor que ele tira da fonte fria, sobre o trabalho. Você pode calcular assim. E o que é trabalho? Trabalho, eu já falei. Trabalho é calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Então, eu posso substituir aqui embaixo. E aí, o meu rendimento, nota que ele está contrário ao que estava no outro, né? Tá contrário ao que estava no outro. E aí, existe, não falei ainda, né? Essa equação aqui. Existe um ciclo, eu vou deixar isso para a próxima aula, existem vários ciclos, tá? O ciclo de Otto, né? Eu tenho um ciclo do carro a diesel, eu tenho um ciclo do carro a gasolina. E eu tenho um ciclo que é o ciclo onde você consegue obter o melhor rendimento possível. Uma máquina nunca vai ter um rendimento 100%, segundo a eletrodinâmica. Mas o homem procurou sempre os melhores ciclos, os ciclos onde as máquinas tivessem as menores perdas para funcionar. Dentre os ciclos, o melhor ciclo, o ciclo onde você tem o melhor rendimento, onde você consegue ter o melhor rendimento de uma máquina, é o ciclo de Carnot. É o ciclo onde uma máquina consegue ter o melhor rendimento possível. De todas as formas que você pudesse trabalhar aquela máquina, aquele refrigerador. Para que ele conseguisse ter o melhor rendimento possível, ele teria que trabalhar de acordo com o ciclo de Carnot. Mas, observação, esse rendimento não é de 100%. É o melhor possível, mas não seria de 100%. Tá bom? E para o refrigerador, eu posso também calcular, para calcular o rendimento pelo ciclo de Carnot, ao invés de você usar calor, você vai usar temperatura, em Kelvin. Então, onde as equações tiverem calor, sempre que você for falar de ciclo de Carnot, você vai botar no lugar do calor, no lugar do quê? O T de temperatura, tá certo? Para você calcular isso daí. Só isso. Então, nota que a equação é a mesma. Só que, quando eu falo um refrigerador trabalhando de acordo com o ciclo de Carnot, no lugar do calor aqui, ó, calor da fonte fria, temperatura da fonte fria. Calor da fonte quente, temperatura da fonte quente. Tudo isso em Kelvin. Beleza, galera? Dúvidas, perguntas aqui? Até aqui. Dúvidas. Tudo certo? Eu vou parar por aqui para não prolongar demais, a aula vai ficar muito cansativa, né? Falta 2 minutos para terminar a aula, não vai dar tempo de explorar tanto o ciclo de Carnot. Tá bom? E sexta-feira a gente
começa a partir do ciclo de Carnot e vai aprofundar nas máquinas térmicas. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tudo bem, né, Sabrina? Graças a Deus. Então, galera, eu não sei. Não sei se eu fiz algum. Acho que não tenho Kahoot de termodinâmica, não, tá? Ainda tenho que fazer, inclusive, uma listinha. Eu vou organizar a listinha para vocês. Para a gente resolver na próxima aula também. Tá massa? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até sexta-feira. Tchau.